Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. Com a continuidade da vacinação contra a Covid-19, a situação começa a melhorar, né? Estamos caminhando para um ambiente muito melhor do que vivemos aí do ano passado e dentro de um novo normal. Mas nessa nova normalidade é necessário apresentar o calendário de imunização completo para se acessar alguns serviços, né? Você tem que comprovar aí que recebeu as 2 doses da vacina para viajar, para acessar ambientes como o fórum, por exemplo. Porém, os teresopolitanos estão tendo dificuldade nesse sentido. Não porque não estão procurando aí a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, para completar o esquema vacinal, mas porque a própria Prefeitura, o próprio governo municipal, está atrasando a comunicação dessa vacinação ao Ministério da Saúde. O que significa? Você abre o seu aplicativo, aquele Conect SUS, que é um comprovante legal da vacinação e não está atualizado. Tem gente que já se imunizou aí, recebeu a segunda dose há 2 meses e até agora não entrou no sistema. O repórter Luiz Bandeira tem mais informações. Com o avanço da vacinação e a possibilidade de flexibilização das medidas sanitárias, há agora a necessidade de se comprovar as vacinações, sobretudo a segunda dose, onde você já está completamente imunizado. E para isso, o Ministério da Saúde introduziu um aplicativo, uma ferramenta que comprova que você recebeu as 2 doses da vacina contra o coronavírus. É o Conect SUS. Mas, infelizmente, essa ferramenta, esse aplicativo, vem apresentando problemas. Isso em todo o Brasil e aqui em Teresópolis a gente também já verificou esse problema. E aí, não precisamos ir muito longe para ter o testemunho de uma pessoa que foi diretamente afetada por essa falta de atualização de dados do aplicativo criado pelo Ministério da Saúde para facilitar a vida das pessoas e para elas acessarem lugares, né, para também poder, por exemplo, viajar para outro país onde há a exigência da comprovação da vacinação. Quem teve esse problema, passou por esse problema, falou aqui com a gente vai agora perguntar, é o nosso já conhecido repórter cinematográfico da Diário TV, Gilberto Oliveira, que vai passar para a gente justamente esse problema que ele passou agora essa semana, não é isso, Gilberto? Você teve que acessar um órgão federal da Justiça que há restrição quanto à vacinação. Se a pessoa não comprovar que tem as 2 vacinas, ela não entra. Aonde é que você foi e não conseguiu, que teve esse problema? Eu tive que comparecer à Defensoria Pública e, ao chegar à Defensoria, o guarda me perguntou se eu estava comprovando de vacinação. E eu, como eu tenho o Conect SUS, eu abri o Conect SUS e só tinha a primeira dose, sendo que eu tinha tomado a segunda dose no dia 8 de outubro e eu estive na Defensoria na semana passada. Então tinha mais de 15 dias, muito mais de 15 dias. E infelizmente ele falou, sem a segunda dose a gente não vai poder te atender. Aí eu perguntei se eu poderia conseguir por uma foto, se minha filha tirasse a foto e mandasse para mim, se ele me liberaria a entrada, ele foi. Aí eu consegui a foto, mostrei para ele e entrei. E então só através do comprovante escrito que você conseguiu acessar. O comprovante digital, que é o Conect SUS, naquele momento não serviu para você, né? Não serviu. Aí eu tive que ir na Secretaria de Saúde. Aí eu fui atendido pela moça na Secretaria de Saúde. Ela pegou os dados da tabela, né, da carteirinha que eu tinha sido vacinado e cadastrou aquela segunda dose. E umas 2 horas depois já entrou no sistema a segunda dose do comprovante. A Prefeitura Municipal de Teresópolis informa que o atraso na atualização dos dados do Conect SUS ocorre pelo volume de vacinas que a Secretaria Municipal de Saúde aplica e a impossibilidade técnica de fazer a digitação em tempo real. Porém, caso haja alguma demanda que o usuário necessite, além de ter o comprovante de vacinação, pode procurar o setor de imunização para auxílio. Para solicitar ajuda, o cidadão também pode enviar um e-mail para conectsus@teresópolis.rj.gov.br.
anexando as imagens do comprovante de vacinação de um documento de identificação com foto e CPF. Bom, resumindo, a Prefeitura alega que não consegue atualizar em tempo real. Mas estamos falando em 2 meses de atraso. A pessoa recebeu a segunda dose lá atrás e até hoje não entrou no aplicativo no Conect SUS. Aí não é nem falar que não dá para fazer em tempo real, né? A gente sabe que o pessoal da saúde tem trabalhado bastante desde o começo da pandemia, mas a Prefeitura, né, a parte administrativa, tem centenas de outras pessoas que poderiam ser deslocadas aí para contribuir, né? Porque no lugar de se gastar aí R$134 mil com curso de coach em São Paulo, que foi o que o governo municipal fez, por que não se investir em pessoal para manter o sistema da saúde atualizado? Fica a pergunta. Vamos dar uma olhada agora no calendário de imunização para os próximos dias aqui no município. Tem vacinação, hein, gente? Dia 22, programação, né, a partir de segunda-feira, atendimento, né, esse foi o último calendário divulgado. Dia 22, primeira dose, repescagem 12 anos ou mais. Segunda dose, a partir de 12 anos, de acordo com o intervalo da primeira dose. E também a dose de reforço para pessoas de 57 anos. No dia 23, reforço para quem tem 56 ou mais. Segunda dose a partir de 12 anos. E também repescagem a partir de 12 anos. No dia 24, o que muda é só em relação à terceira dose. A dose de reforço para quem tem 55 anos ou mais. Lembrando que agora toda a população que já foi imunizada vai receber a dose de reforço. Os locais para atendimento: primeira dose, Secretaria de Saúde e os 2 postos no interior, Pessegueiros e Bom Sucesso. Segunda dose, Bairro do Alto, lá na Feirinha, e também em Pessegueiros e Bom Sucesso. E terceira dose, Secretaria de Saúde e nas unidades de atendimento da zona rural. Quem mora no 2º distrito vai até Pessegueiros e moradores do 3º para Bom Sucesso. Vamos dar uma olhada agora em uma matéria da Agência Brasil falando de números do IBGE que tem relação com essa pandemia que estamos vivendo ainda, né, em relação à Covid-19. A atualização dos dados relacionados a óbitos e outras ações que também foram modificadas em consequência desse momento. Essa questão de você falar de uma vida inteira, por mais que seja alguns dias, alguns meses, semanas, ainda assim foi um choque muito grande para a gente. Segundo o IBGE, o número de casamentos no civil em 2020 foi 26% menor que o registrado em 2019. Queda também no número de registros de pessoas nascidas em 2020 em relação a 2019, uma redução de 4,7%. Por outro lado, o número de mortes em 2020 foi quase 15% maior que em 2019, uma diferença que se aproximou dos 200 mil mortos. Grande parte desses óbitos ocorreram em pessoas com 60 anos ou mais. Esse grupo etário representa mais de 70% dos óbitos ocorridos no ano de 2020. Mas os dados também reforçam mudanças de comportamento. Uma delas é a idade em que as mulheres têm filhos. No ano 2000, 76% das mulheres que tiveram filhos tinham menos de 30 anos de idade. Em 2020, esse percentual caiu para 62%. Por outro lado, mais mulheres estão tendo filhos depois dos 30 anos. E neste caso, posso dar o meu exemplo. Tenho 40 anos e estou grávida do primeiro filho. Mudanças, né, por conta da pandemia. Falando nisso, notícia boa. Teresópolis entrou para o risco muito baixo, né? Sabe aquele mapa de risco que o governo do estado divulga semanalmente? Pela primeira vez, desde o começo da pandemia, bandeira verde no município. Risco muito baixo de contaminação. Ainda sobre saúde, vamos falar sobre a ação do Novembro Azul. Essa campanha tem como objetivo, né, atentar aos homens que é necessário cuidar da saúde, né? Não adianta ir somente na emergência. E o município, através da Secretaria de Saúde, vai realizar uma ação no bairro da Quinta Lebrão, dia 25, de 8 da manhã até meio-dia. Roda de conversa sobre o tema prevenção, distribuição de preservativo
e uma palestra com o Dr. Bernardo sobre o combate ao câncer de próstata, diabetes e hipertensão, entre outros assuntos, né? Então, você que mora na Quinta Lebrão, Fonte Santa, dia 25, lá no posto de saúde da comunidade, de 8 da manhã até meio-dia, é importante se cuidar. Na pandemia a gente aprendeu, né? Quem não sabia aprendeu um pouquinho mais sobre essa necessidade. A Prefeitura anunciou nesta sexta-feira uma parceria com essas duas grandes lojas que chegaram ao município. Uma delas, inclusive, já foi inaugurada, né? O que é uma parceria, uma adoção do canteiro central, que a partir de agora terá sua manutenção realizada pelas empresas Tubarão e Dom Atacadista. Aí nas imagens, o prefeito e o secretário Fabinho, participando desse momento de assinatura com os representantes das duas empresas. Segundo a Prefeitura, toda a manutenção, todo o trabalho que foi realizado no canteiro central do trecho da Prefeitura até as proximidades da antiga Casa de Saúde, tudo que for feito fica para o município, né? Não adianta colocar um banquinho e depois a loja, se porventura for embora, querer levar o banco. Então fica para o município toda a benfeitoria realizada, né? Importante essas parcerias aí, né? Visto o impacto que esses estabelecimentos têm causado. Logicamente, emprego é fundamental, parabéns em relação à criação de empregos, mas antes de se abrir no estabelecimento qualquer, né, deveria, pelo menos, a Prefeitura realizar um impacto de como aquele estabelecimento o que aquele estabelecimento vai causar naquela região, né? E o trânsito por ali, que já não era dos melhores, tem ficado ainda mais complicado. Falando em trânsito, na edição de fim de semana do Jornal Diário de Teresópolis, olha só, atenção você que utiliza as vagas de estacionamento rotativo no centro da cidade. Vem novidade aí, hein? Já anunciamos aqui no meio do ano que a Prefeitura já oficializou que vai voltar com a cobrança, vai voltar com o Promage no centro da cidade. Aí, você que também anda pela região central, deve ter visto esse carro circulando por aí, ó. Monitoramento azul. Diversos dias esse carro tem sido visto pela cidade, um carro cheio de câmera no teto, tem 6 câmeras, né, apontando para tudo quanto é lado. Aí entramos em contato com a Prefeitura para saber do que se trata, né? O que significa esse carro aí circulando pela cidade. Apurando, descobrimos que faz parte desse processo de licitação da Prefeitura, que vai exigir das empresas, que exigem, né, lá no edital, empresas que vão ficar responsáveis aí, né, ou se candidataram a ficar responsáveis pelo estacionamento rotativo, que tem esse veículo chamado veículo OCR. E o que significa? Esse veículo tem esse monte de câmera aí para duas funções. Uma delas, identificar onde há vaga livre e automaticamente indica no aplicativo. Você viu uma imagem ali de um motorista com o aplicativo. Logicamente, né, se alguém chegar rápido e pegar a vaga, não vai dar tempo. Mas dá para ter uma ideia. E, por outro lado, serve para quê? Identificar os motoristas que não pagaram o estacionamento rotativo. E já é acionada a Guarda Civil Municipal com a informação da placa do carro e vem a multinha que pode chegar a quase R$200. A Prefeitura não confirmou se vai ser a Azul, essa Azul Estacionamentos aí, Zona Azul, que tem empreendimento em São Paulo, Curitiba, Salvador, Belo Horizonte, mas indica tudo que o carro continua circulando pela cidade. Nós entramos em contato com a Zona Azul, que negou, disse que nem veio a Teresópolis. As imagens estão aí, né? Se esse carro não for da Zona Azul, é melhor ela ficar esperta, porque tem alguém copiando o veículo. Mas vamos aguardar próximas etapas, mas tudo indica, segundo a informação da própria Prefeitura, e esse carro sendo visto aí frequentemente, que em breve teremos esse moderno e mais rigoroso sistema de estacionamento rotativo no centro da cidade. Outra mudança que Teresópolis tem observado em relação à construção civil, né? A cidade mudando bastante, muita discussão, muita polêmica. Nesta sexta-feira, o governador Cláudio Castro participou de um encontro com representantes do segmento e também do ramo imobiliário, falando em ainda mais investimentos. Ano passado, quando eu assumi em 28 de agosto, a situação do Rio era uma situação devastadora. E nós começamos um grande trabalho de pacificação do nosso Estado.
Retomamos o diálogo com o governo federal, retomamos o diálogo com as prefeituras, com os poderes, e eu fiz uma grande reunião onde eu chamei toda a cadeia produtiva. Chamei toda ela. E nós fizemos um pacto naquele dia, que eu não tomaria nenhuma decisão sem que todos fossem consultados. E esse processo de diálogo fez com que nós começássemos a ajeitar a máquina administrativa. Não há mercado que seja mais mola propulsora do nosso Estado que o mercado da construção e o imobiliário. O Estado do Rio de Janeiro hoje é um Estado onde qualquer um tem a mesma chance de entrar, de trabalhar e, principalmente, um Estado que paga em dia. O Rio de Janeiro hoje paga em dia todo mundo que fornece a ele. Isso, meus amigos, se chama segurança jurídica. E é isso que a gente está construindo no Rio de Janeiro hoje. Um grande ambiente de negócios, um Estado próspero, mas um Estado que tem responsabilidade e, principalmente, tem respeito por aquele que empreende aqui. O que importa verdadeiramente é gerar emprego, é dar oportunidade. Ele só vai gerar emprego e dar oportunidade quando a gente investir para que o empreendedor possa chegar aqui e ter um Rio de Janeiro de qualidade, com estradas boas, com infraestrutura boa e principalmente uma questão tributária decente e honesta. Vamos agora ao Diário Policial, mais um veículo furtado aqui no município. Atenção, se você viu por aí esse veículo, uma Fiat Strada Vulcano, ano 2021, cor cinza, foi furtado próximo ao quilômetro 73 da rodovia BR-116, localidade de Três Córregos. Olha só, furtado lá em Três Córregos e, logicamente, o proprietário desesperado para recuperar o seu bem. Se você viu esse veículo por aí, ligue para a polícia ou diretamente para o proprietário, né? Divulgou nas redes sociais esse telefone aí. Anote aí, viu esse carro circulando, pode ser no interior. Às vezes você que vai para o Rio de Janeiro e volta, viu esse carro aqui em algum trecho da Baixada. Entre em contato aí, né? Proprietário procurando. Fiat Strada 2021, cor cinza. Está aí a placa RJO 1A95, né? Aliás, essa mudança na placa aí, nessa padronização América do Sul aí, pode ter ficado até mais bonito ainda, mas não tem mais o nome da cidade, né? Além dessa brincadeira que muita gente gostava de fazer, né? De ficar vendo da onde que ia o carro, nesse momento ajudaria a identificar, né? Você está lá na Baixada, viu um carro placa de Teresópolis, está no Rio de Janeiro, viu um carro lá placa de Teresópolis, o carro parado em algum canto, e ouviu falar do furto de um veículo do tipo, você logo associa. Agora, se lembrar exatamente a placa, então essa mudança aí, né? Diz que veio para melhorar, mas em alguns sentidos, como esse, por exemplo, acaba atrapalhando. O programa de transferência, o Pix, acaba de completar um ano, né? E mesmo com tantas polêmicas, acaba sendo cada vez mais utilizados e o governo anuncia mudanças. Há um ano, 3 letrinhas revolucionaram a vida financeira da Andréia. Para ela, o Pix deixou tudo mais fácil, rápido, a um toque do celular. Eu só faço as minhas compras com Pix. Por quê? Veio para facilitar a vida da gente, eu não preciso carregar carteira, eu não preciso ter a preocupação da pessoa não ter troco. Ele é usado no comércio, nas feiras, nos camelôs, por patrões, empregados, estudantes e até os flanelinhas. Está presente no dia a dia de 100 milhões de brasileiros e mais da metade das empresas do país, cerca de 8 milhões, já aderiram. Em um ano, um movimento de mais de 4 trilhões de reais. Mas com o avanço tecnológico, além dos benefícios, surgiram os crimes cibernéticos. Cada dia surgem novas formas aí de ataque, de golpes, então o Banco Central está vigilante e sempre atento para aperfeiçoar de forma contínua e célere as medidas de proteção. No mês passado, as transferências e pagamentos feitos por pessoas físicas foram limitadas a R$1.000 no período noturno e novas iniciativas serão adotadas para reduzir evasões virtuais. 2 novas medidas de segurança entram em vigor no aniversário do Pix. A primeira é o bloqueio cautelar.
Quando houver suspeita de fraude, o banco bloqueia o valor na conta para averiguar a dúvida. A medida evita o saque do dinheiro pelos golpistas. E a segunda é a garantia da devolução do dinheiro em caso de confirmação da fraude. A instituição, então, onde a vítima tem conta, vai usar toda a infraestrutura do Pix para se comunicar com a instituição onde o golpista, o fraudador, tem conta, que vai bloquear os recursos. As duas instituições vão ter aí 7 dias para fazer a análise da situação e aí, sendo fraude, os recursos então são restituídos para a vítima. Diário Esportes, nosso amigo Delino Tomé, o mineiro teresopolitano, acaba de voltar ao município após mais uma prova bastante difícil. Essa aí daquelas, olha só, nesse terreno, nessas condições, é uma prova. O Delino participou de uma prova realizada lá no sul do país, a Extremo Sul Ultramaratona, 226 quilômetros em areia. Não falei errado, não. 226 quilômetros correndo na maior praia da América do Sul, a Praia do Cassino, entre Barra do Chuí e Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. Está o Delino chegando aí após 49 horas correndo, isso mesmo, 49 horas correndo. Foi o melhor na faixa etária dele, o Delino já chegou ao 65, né? Tem gente que no 65 ele não consegue jogar nem mais dominó direito, e o Delino mostrando aí bastante disposição e, por conta disso, sempre reverenciado, né, nos locais onde ele vai, né, referência em ultramaratona. O Delino mora ali na Barra do Imbuí, ele é nascido em Varginha, Minas Gerais, mas mora aqui em Teresópolis há mais de 3 décadas, escolheu o município para constituir família, e por conta disso, quando ele vai participar de eventos Brasil e até Brasil afora e até no exterior, ele leva o nome de Teresópolis, ele não leva o nome de Varginha, não. Então, parabéns, Delino, por mais uma grande conquista. Na edição anterior do boletim, falamos sobre um absurdo permitido pela prefeitura lá na Granja Guarani, a instalação de uma antena de celular na frente do mirante da Granja, conhecido como Quiosque das Lendas. A melhor vista para a Serra dos Órgãos, a partir das ruínas do mirante, que espera-se ainda um dia será restaurado, agora tem uma torre gigante de celular na frente. Quem tem mais informações sobre o assunto, logicamente, é o jornalista e historiador Vanderlei Pérez, que conhece bem o local e o seu processo histórico e fala sobre essa barbaridade permitida pela prefeitura. Bom, Marcelo, as pessoas se referem ao carramanchão da Granja Guarani como um mirante da cidade, do bairro do Alto. Mas, na verdade, o Quiosque das Lendas, que é o nome desse mirante, ele é um mirante da Serra dos Órgãos. Dá para ver pelos contornos da construção o perfil do Frade e as demais montanhas que compõem a Serra dos Órgãos. Porque é da Serra dos Órgãos que nasce, que desliza um fio d'água que vai se formar o rio Paquequer, que é o cenário do romance O Guarani. Daí o nome do bairro, daí o Quiosque das Lendas Guaranis, que o quiosque apresenta. Então, essa construção, fechando a visão e comprometendo a função do mirante, na sua principal função, que é fazer com que as pessoas mirem para a Serra dos Órgãos, é uma aberração. Ela não poderia ser autorizada pelo simples bom senso. Bom, se existe um mobiliário urbano, um patrimônio público caro, nos dispondo à condição de apreciar a natureza daquele ponto, qualquer coisa que comprometa a eficiência deste mirante já deveria ser analisada na hora de fazer uma permissão, uma concessão, uma licença dessas. Se é que essa obra da antena de celular tem licença, tem a devida licença regular, não aquela licença arranjada que é o que parece que aconteceu, porque é absurda demais. Além do mais, por ser um patrimônio histórico do município, por ser um bem tombado pelo INEPAC, essas construções, mesmo que elas não afetassem a miragem de quem está nesse ponto do mirante, ela deveria ter sido apreciada
pelo Serviço de Patrimônio Histórico Municipal e pelo INEPAC, que foi quem tombou esse mobiliário. Então, realmente, tem muita coisa para aparecer e, se o bom senso vigorar, nós teremos que ver essa torre no chão, porque é impossível que o INEPAC tenha dado essa autorização. É impossível que na Secretaria de Cultura alguém não tenha percebido que esse bem é um bem tombado, porque perceberiam se esse processo cumprisse essa obrigação de passar pelos departamentos devidos dentro da Prefeitura. O próprio meio ambiente, que estuda o impacto ambiental dessas construções, também deveria ter sido consultado. Será que foi? A Prefeitura deve explicações. Ao Diário, a Prefeitura não deu ainda uma resposta quanto à autorização dessa construção, mas certamente que vai haver alguma diligência do Ministério Público, da Polícia, do próprio INEPAC, e a verdade sobre essa construção dessa absurda torre de telefonia vai vir à tona. É isso. E continuamos aguardando o posicionamento do governo Vinícius Clausen sobre essa barbaridade permitida no mirante da Granja Guarani. Lembrando que não só a questão turística está prejudicada nesse patrimônio do município. Os moradores do entorno, quando divulgamos essas imagens, muitos moradores se mostraram aí, né, se apresentaram falando sobre reclamações, se mostrando insatisfeitos com essa barbaridade no bairro da Granja Guarani. A gente vai voltar ao assunto, não vamos esquecer não. Bom, essas e outras notícias você confere também em nosso site, netdiario.com.br, e se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você vê na barrinha de notícias da Diário TV e também em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Lembrando, você que nos acompanha aí pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!